Porém, tudo isso sendo muito importante, nos remete à dimensão do que é a Eucaristia. A Eucaristia, ela deve ser traduzida pelo serviço. E, portanto, a Eucaristia, como sendo um serviço, nos antepõe à presença de Jesus Cristo, que, sendo o servo de todos, nos conduz a fazer o mesmo que ele fez. Portanto, o Evangelho não nos fala propriamente da Eucaristia enquanto pão e vinho, enquanto corpo e sangue do Senhor. Vai nos remeter à dimensão do serviço. A Eucaristia como a tradução do serviço. O serviço que se presta à comunidade, o serviço oblativo, a oblação no sentido de oferecimento da própria vida. E Jesus, sendo Mestre e Senhor, conforme nos diz a antífona que nos introduz ao momento do lava-pés, ele tira o manto, cinge com uma toalha, um avental, no símbolo do serviço, mas também da simplicidade, da pobreza, e começa então um momento novo onde o mestre se coloca a serviço dos discípulos. E depois que ele termina esse momento bonito, onde o mestre lava os pés dos discípulos, ele não é mais capaz de chamar os seus discípulos de seguidores, mas passa a chamá-los de amigos, porque ele se coloca no mesmo plano daqueles que se propõem a segui-lo. Portanto, o lava-pés é um gesto simbólico que nós fazemos uma atualização desse gesto, nós revivemos esse gesto para afirmar também que nós, na pessoa de Jesus Cristo, somos convidados na humildade a transformar a nossa vida a partir desta realidade do serviço e da doação. Não é simplesmente uma repetição de gestos que nós fazemos ou um teatro que nós fazemos. Naquele momento nós queremos reviver Jesus Cristo a partir da humildade, da simplicidade e também da oblação, no oferecimento de vida e no compromisso com a comunidade. E já nessa linha de serviço também é que nessa missa se celebra a instituição do sacerdócio? Isso, nós podemos dizer que nesta realidade, nesta instituição do lava-pés, que é um momento novo, de uma nova compreensão daquilo que é a Eucaristia, porque compreendemos a Eucaristia como sendo o corpo e o sangue de Cristo, vividos agora em Jesus Cristo a partir, então, do serviço e da entrega. Nesse momento, então, nós também podemos compreender que Jesus, a partir da instituição da Eucaristia, ele institui também o sacerdócio, ou seja, uma maneira nova de permanecer junto com a comunidade dos seguidores dele. Então, nesta celebração, por ser rica na simbologia e também numa maneira de compreender o mistério de Cristo que se propõe a nós, ele nos institui a Eucaristia, que é a maneira de permanecer conosco, é uma maneira de querer ficar conosco. Ele se faz presente e é presente para cada um de nós. Mas também ele institui o sacerdócio, ele institui um mandamento novo, que é a regra de vida. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No Antigo Testamento, no Antigo Testamento, existe uma regra: amar aos outros como a nós mesmos. É o caminho do início do itinerário da vida cristã. No entanto, quem abraça Jesus Cristo não pode só amar como a si mesmo. Tem que amar como Jesus amou. Então, amar como eu vos amei. Esta é a proposta de Jesus Cristo. E para isso, então, ele institui o sacerdócio, onde nós, enquanto presbíteros, como um prolongamento do ministério sacerdotal de Cristo, nós, na igreja, agora somos também esse prolongamento do mandamento novo de Cristo, fazendo com que o Cristo possa ser conhecido através da realidade do amor. E para isso, o gesto que se tem para a Eucaristia, para a instituição do sacerdócio e também do mandamento novo, na tradução dele, é o serviço que vem através do lava-pés. E a gente sabe, Padre Valdecir, que existem algumas comunidades que até têm o hábito de oferecer a comunhão sobre as duas espécies, o pão e o vinho, em várias celebrações durante o ano. Mas aquelas mais tradicionais é propriamente essa missa, que é o dia em que se celebra a Eucaristia e que é assim oferecido de uma maneira geral essa comunhão do pão e do vinho aos fiéis. É até uma maneira também de popularizar
a presença das duas espécies eucarísticas, do corpo e do sangue. Esse é o dia da Eucaristia. É o momento em que celebramos a primeira vez a Eucaristia. Cada Eucaristia que celebramos durante o ano é a primeira vez que celebramos, porque a atualização nos torna aptos a viver aquele momento de Jesus na Eucaristia. Portanto, a lembrança que temos da Quinta-feira Santa é o marco da primeira vez que Jesus permanece com os seus e quer permanecer conosco ao longo de toda a história a partir desta referência da Eucaristia. Portanto, as comunidades se desdobram esse dia para poder distribuir o Santíssimo Sacramento nas duas espécies. E é aconselhável, porque Jesus nos diz: tomai todos e comei, tomai todos e bebei. E é uma oportunidade também da comunidade poder sentir esta presença de Jesus no corpo e no seu sangue oferecidos a todos nós. E é também uma oportunidade de perceber que o mesmo pão, o mesmo corpo e o mesmo sangue que o presbítero, que aquele que preside a celebração, ele comunga, é também desse mesmo corpo e desse mesmo sangue que toda a Assembleia Litúrgica vai comungar. Seria muito especial e muito gratificante se todas as comunidades, ao longo de todo o ano litúrgico, pudessem, então, distribuir nas duas espécies. Mas se, pelo menos nesta celebração, a comunhão nas duas espécies ela puder ser oferecida, então é uma graça à comunidade, porque consegue compreender também e adentrar o mistério de uma maneira diferente, fazendo a experiência de uma maneira diferente. Algumas comunidades utilizam até o pão ázimo, um pouco mais grosso, também para a distribuição nesse dia. Porém, para comunidades maiores, mais populosas, o pão ázimo ficaria um pouco mais complicado para ser distribuído no momento da Eucaristia, porque é o corpo do Senhor, porque ele precisa ser fracionado. Então demoraria também um pouco mais. E esta celebração ela já tem um empenho celebrativo um pouco maior, porque tem alguns elementos que não estão em todas as outras celebrações, como, por exemplo, o lava-pés, a transladação do Santíssimo, que é feito no último momento. Mas seria indicativo, seria plenamente assim, uma maneira muito bonita de que as comunidades pudessem adentrar esse mistério a partir da distribuição também nas duas espécies. Então, você que já tem o hábito de participar dessa Santa Missa, ou de repente não é muito do seu hábito, não, o convite fica que toda quinta-feira nos informemos aí nas nossas comunidades o horário dessa celebração na Quinta-feira Santa, que é então essa ocasião importantíssima, onde aqui o Padre Valdecir nos falou desse gesto de humildade, serviço que Jesus realiza ao lavar os pés dos seus discípulos. É o dia em que se celebra, digamos assim, o nascimento, a criação da missa, né, pela instituição da Eucaristia. E a oportunidade, então, para aqueles que não têm o hábito de comungar sempre sobre as duas espécies eucarísticas, esse dia sim vai ser possível. E também, Padre Valdecir, uma outra característica dessa celebração, foi o que quase dentro da sua fala aí no fecho, foi desse momento em que se sai ali do altar da Eucaristia, a igreja se transforma neste dia para adentrarmos a Sexta-feira Santa, que será assunto do próximo bloco. Mas vamos falar então dessa transladação do Santíssimo. Parece ser uma palavra assim tão complicada, mas é algum simbolismo importante também, né? Isso, tem um significado muito bonito, essa palavra transladação, que quer dizer levar, caminhar com, estar junto. Quando nós relembramos a passagem depois do lava-pés, Jesus ele sai para o Jardim das Oliveiras. E ao sair para esse Jardim das Oliveiras, ele convida 3 dos seus apóstolos para permanecerem com ele. E há um convite muito especial: vigiai e orai. Então nós fazemos no final da celebração da Quinta-feira Santa uma pequena procissão sem muita, nós não poderíamos dizer talvez assim, sem muita pompa, né? Sem muita solenidade.
E caminhamos, por mais que tenha um incenso, por mais que tenha talvez a cruz à frente, mas nós vamos sem muita solenidade e depositamos o Santíssimo Sacramento, que ao contrário do que muitas paróquias fazem de levar Jesus na Eucaristia num ostensório, porque o ostensório quer dizer também a apresentação de Jesus, porque ele fica ali exposto, é um momento de apresentação. E nós não estamos num momento de exposição do Santíssimo Sacramento. Então, naquele momento é levado nas âmbulas, que são os lugares da reposição eucarística, onde ficam guardadas no sacrário. Então, nós preenchemos as âmbulas com aquilo que excede, com o excedente da Quinta-feira Santa, e o presbítero, o presidente da celebração, com os ministros, fazendo uma procissão bonita, enquanto se canta aquele vamos todos cantar juntos, ou algum outro canto eucarístico, levamos a uma capela à parte, ou mesmo dentro da igreja, mas preparada com sobriedade, com não muitas flores, não muitas toalhas, mas muito simples, porque aquele lugar quer ser o lugar onde Jesus repete o convite, a minha pessoa e também a pessoa de cada um de vocês. Vigiai e orai para que não caiam em tentação. E nesse convite nós então permanecemos com o Senhor. Nós não temos bênção nesta missa, apenas uma despedida. Depois de cantar o tão sublime, onde o Santíssimo ele é incensado, todos fazem uma oração breve ou uma oração silenciosa e depois se retiram da igreja, ou algum grupo já permanece para a sua oração de vigília eucarística, que não tem tanto um cunho de adoração, mas de permanecer e vigiar com o Senhor. Nesse momento, daí são tampadas as imagens das igrejas, o altar é desnudo, é tirado todas as toalhas, nós vamos criar um clima de vazio dentro da igreja, que se estenderá até o Sábado Santo, apenas com uma interrupção na celebração das 3 horas da tarde, na Sexta-feira Santa, que será o tema do nosso próximo bloco. No entanto, para esse ano, na nossa diocese, nós teremos uma novidade quanto à vigília eucarística, que trago também em primeira mão para vocês. Os outros anos, nós trabalhávamos na vigília eucarística a partir de uma hora santa. Neste ano, nós não vamos trabalhar com uma hora santa, nós vamos fazer aquilo que a liturgia nos pede. Permaneceremos com o Senhor, e aquelas comunidades que têm o costume de se revezar de hora em hora para fazer a sua vigília ao Santíssimo Sacramento, talvez na sua comunidade tenha esse costume. No primeiro momento, com o apostolado da oração, no segundo momento, a catequese, no terceiro momento, o grupo de jovens, Então, independe, nós temos assim muitas maneiras. Algumas comunidades se dividem de hora em hora, outras comunidades passam a noite, outras comunidades fecham a noite e voltam na madrugada. Fica a critério da comunidade, não há uma regra litúrgica muito própria, que nos orienta, mas a liturgia nos abre para a criatividade. Para esse momento de vigília eucarística, então foi preparado um folheto à parte chamado Vigília Eucarística, que nos traz o sentido desta vigília e será intercalado por 3 textos bíblicos. O primeiro texto é o texto do lava-pés, que é seguido por um momento de silêncio e meditação, e logo em seguida um canto daqueles bem populares, aqueles salmos antigos que todos nós conhecemos: A ti meu Deus, por que chorar meu coração, pelos prados e campinas, cantos que as nossas comunidades cantam desde sempre. O segundo texto é de João no capítulo 14, que nos fala da partida, da despedida de Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, portanto não preocupeis o vosso coração. Seguido novamente de silêncio e meditação e algum salmo desses populares. O terceiro texto é o texto de João 15, que nos fala que se nós permanecermos em Cristo, Ele permanecerá em nós. E aquele que tem o Cristo, que tem a sua presença, produz muito fruto. Portanto, permaneçam no amor de Cristo. É um pouco a mensagem que esse texto tem, seguido justamente por uma meditação e também por um silêncio e o canto. E o terceiro, ou o quarto, na verdade, texto, é um texto de Santo Atanásio, de uma beleza, de uma riqueza imensa, que nos fala sobre o poder do sangue de Cristo, que do lado aberto de Cristo
nasce a igreja. Assim como do lado de Adão nasce Eva, do lado adormecido de Adão nasce Eva, do lado adormecido de Cristo na cruz nasce a igreja através do sangue e da água que nos simbolizam o batismo e a Eucaristia. É um dos textos dos primeiros tempos cristãos que eu acredito que seja de uma beleza incomparável. Depois, terminamos com uma ressonância da palavra, onde todos poderão dizer aquilo que mais chamou a atenção na palavra,